Altura para analisarmos a atualidade em estúdio com Vítor Ramos e João Queiroz. Aos dois, boa tarde, bem-vindos ao Fecho de Contas de hoje. Vítor, começando por ti e olhando concretamente para, daqui a pouco vamos ter a oportunidade de olhar para a Grécia, antes disso, olhar para as bolsas asiáticas, com destaque para as bolsas chinesas. Hoje tivemos uma recuperação forte, ainda assim, muito além ou aquém daquilo que se tem registado nas últimas semanas, em termos de perdas, mas parece que poderá ser um primeiro sinal de que este conjunto de medidas impostas e que permitem, ou tendencialmente poderão permitir, o evitar das quedas, vão dar fruto, vão ter resultados daqui para a frente, ou é difícil concretizar-se uma situação como esta, um tipo de medidas como este? Olá, boa tarde. Acho que é muito difícil inferir desta pequena alteração do comportamento do mercado de hoje, é muito difícil inferir qual é que vai ser o comportamento futuro e se as medidas vão ter ou não efeito. É evidente que quando eu tenho bolsas, grande parte dos títulos de bolsa suspensos, são 1.400 e pouco títulos, se eu quero fazer o hedging das minhas posições, tenho que ir às tantas a outro mercado, que foi o caso de Hong Kong. Houve vendas massivas em Hong Kong porque investidores que não conseguiam fazer o hedging, cortar as suas posições na China, acabaram por ir a Hong Kong fazer o hedging das suas posições. As medidas impostas pelo governo fazem sentido. Limitar a alavancagem. A alavancagem cresceu desde o princípio de 2014 até aos dias de hoje cerca de 7 vezes. Eram 50 mil milhões de dólares, vão em 350 mil milhões de dólares. Há uma limitação da alavancagem. Há uma injeção de capitais através de vários órgãos. O Ministério das Finanças comprometeu-se a não vender títulos que têm em carteira e até fazer a recompra de alguns que acabou por vender no passado. Há uma injeção de capitais em gestoras de fundos para que possam ajudar os seus clientes alavancados, para que possam também, gestoras de fundos, fazer compras no mercado. Mas não me parece-me que isto é passar um pouco o risco dos particulares, em última análise, para instituições financeiras, e que podemos começar a pensar aqui em algum risco sistémico, e é perigoso este caminho. A própria bolsa japonesa já se ressentiu também destas quedas. Por isso não me parece que seja... Parece-me que tem que ser feita alguma coisa, e acabou por ser feito um bocadinho à semelhança do que fez o BCE quando começou a crise, e acabou por... Ou o Fed em 2008. Exatamente. Parece haver aqui uma réplica de algum bail-in por parte da China. Mas isto foi tão bem explicado que eu vou antes. Entre janeiro deste ano e abril, maio, ninguém se preocupou quando a Bolsa subiu 113%, 114% em 5, 6 meses. Então, mas quando o ritmo de crescimento da economia chinesa continuamente vem sendo revista em baixa de 7,5 para os atuais 6,8, 6,9 para este ano, como é que nesse ambiente o valor das empresas pode duplicar se as receitas ou a margem de receitas proporcionalmente não evolui da mesma forma? O que é que toda a gente, quem andou presente no mercado, quem tem algumas responsabilidades em termos de poder tentar esfriar, não fez nada. E agora andamos aqui numa situação que tem tudo para poder correr mal, não só por outras situações, uma ou duas situações, que também existe a montante, e que já falamos aqui várias vezes, a questão da estrutura de capitais do setor bancário chinês relativamente à questão imobiliária, e agora também se vai colocar a questão das contragarantias, o valor das carteiras que estão dadas também como colateral para manter valores, e muitos investidores que nestes tipo de medidas, João, afasta investidores? Já começou a afastar quando se começou a ver a evolução no primeiro semestre da Bolsa de Shenzhen, que deu esta duplicação de valor, e se começa a equiparar aquilo que aconteceu no ano 2000 com a bolha tecnológica do Nasdaq. Foi fácil fazer essa colagem e a partir daí
muita gente começou a dizer, bom, é que realmente temos muito pouca informação e não estamos acordados àquela hora para poder fazer este acompanhamento. Agora, vai ser mais difícil poder participar em alguma, como chamar, ajuda ou reestruturação daquilo que possa acontecer lá. E tem tudo para depois criar um marmoto, como falávamos há bocado, muito maior do que está a acontecer com a Grécia, ou pode acontecer... Aliás, falava-se esta semana que fala-se, ou centram-se as atenções na Grécia, mas as bolsas chinesas tinham perdido até ontem mais de 12% do PIB grego, mais de 12 vezes o PIB grego de 2014. Sim, portanto, havia uma estimativa... Estamos a falar de outra dimensão. Sim, estamos a falar num conjunto de 3 ou 4 meses, 3 trilhões. Estamos a falar de 40 trilhões que atingiu a Bolsa no máximo, 40 trilhões de 40 bilhões na tradução para português. E 30% acaba por ser esse valor. E se tivermos em conta que só hoje a amplitude do índice de Xangai chegou a ultrapassar os 10%, acaba por se perceber bem a volatilidade que vai ser dramático e terá impacto seguramente numa certa capacidade de investimento e de poupança de uma determinada população ou de uma determinada classe média que estava a ser construída na China. A China, portanto, se estava a cultivar um determinado poder de compra médio, provavelmente neste momento essa capacidade de crescer internamente, de ganhar alguma tração, por um crescimento mais ocidentalizado, por uma utilização de um outro tipo de perfil de bens, provavelmente, se calhar, poderá ficar hipotecado. Vamos ver como é que isto vai evoluir. Não quero introduzir dramatismo, nem quer parecer pessimista como uma coisa, mas provavelmente vai precisar de mais algum tempo para poder agir, e por parte do Ocidente estamos naquela altura do ano em que não há muita massa cinzenta alocada neste momento para pensar na questão da China. Mas como é que, e faço a pergunta que fazia há pouco ao Vítor, como é que um Estado, autoridades públicas chinesas, seja o regulador do mercado, seja o próprio governo, consegue impedir, e é esse o intuito de todas estas medidas, ainda hoje anunciavam a proibição de short selling, sabemos que quem tiver uma posição de pelo menos 5% não pode vender durante 6 meses, quem vendeu vai ter que recomprar, portanto, como é que se consegue evitar a queda do mercado? Consegue-se? É isso que... E eu pego na citação de um analista chinês que dizia hoje que, perante estas subidas que vamos poder ver daqui a pouco, que tinha regressado a confiança ao mercado chinês. Mas não terá sido esta subida uma subida encenada? É um bocado aquilo que em inglês se chama, traduzindo para português e mal, é o ressalto do gato morto. Portanto, o dead cat bounce. Basicamente, o gato cai e pronto, chega inanimado cá abaixo e pronto, faz um ressalto. Para já configura essa questão. E se olharmos para todos os processos de valorização ao longo da história humana, o que vemos é, depois de um avanço com esta dimensão, com esta magnitude, a maior parte dos investidores começa a fazer contas e começa a ver, como esta conta que estávamos a fazer há bocado, se o PIB da China anda a ser a revista em baixa, e neste ambiente a maior parte das empresas não consegue duplicar a margem de receitas, não é bem assim, proporcionalmente. E mesmo o ambiente macroeconómico global não é propício a ter estas valorizações, portanto, começa-se a fazer as contas e olhar mais para o valor fundamental. E há muitos investidores, provavelmente, que querem fazer aqui mais algum esforço para começar a cortar posições e procurar e ver de que forma. E se vão fazendo cobertura com outros instrumentos, isto vai criar aqui uma dinâmica que, portanto, vai fazer com que vá tender para um determinado valor de equilíbrio. Portanto, é difícil manter a negociação a prémio destas empresas. Eu acho que vai tender para algum valor de equilíbrio, João, porque lá no fundo isto é normal. A velocidade e a magnitude do movimento implica que haja alavancagem. Normalmente só a alavancagem é que justifica as contas de margem, é o chamado margin call, os clientes não têm dinheiro para reforçar as suas contas de margem, as instituições são automaticamente encerradas. E cria a dinâmica da queda. Basicamente temos a dinâmica da queda, que é como se fosse uma depressão, em que as isobras estão muito juntas e o buraco é rápido, estamos todos no mesmo sítio, precisamos sair todos ao mesmo tempo, saímos para um funil, é complicado. Por isso, vão sendo a queda é grande. A seguir, encerra-se o mercado, por isso claramente deixa de cair, porque basicamente está encerrado. Criam-se dinâmicas para poder haver compras no mercado, é verdade, mas temos que pensar que 85% deste mercado é dominado por clientes particulares.
Estamos a falar de um mercado com cerca de 80 milhões de investidores, Exatamente. e muitos deles amadores, e acima de tudo, Exatamente. e parafraseando um analista norte-americano que dizia esta semana, e todos muito emocionais. Emocionais, porque não há investimento. É um investimento na mood, no que está a dar, na onda, e não tanto em fundamentais. Como é evidente, se fôssemos olhar para os fundamentais da economia, não estaríamos neste sítio. E mais, vale a pena repetir aqui algo que vocês já disseram noutros programas. O investidor chinês não estava habituado ao downsize, sobretudo com esta velocidade e magnitude. Claro. Esteve habituado durante meses a ver variações e subidas positivas, a tal ponto chegou a alienar outro tipo de, quase os bens mais primários, como a sua casa, para investir no mercado de capitais. Portanto, este tipo de cultura provavelmente... Agora, como é que se pode colocar aqui algum travão? Sobretudo medidas administrativas. É possível fazer ainda mais do que aquilo que já foi anunciado? Não, provavelmente devem estar a utilizar todo o tipo de baterias, todo o tipo de conhecimento que há para... E de repente, além de todas estas medidas, também surgiram notícias de que as autoridades estariam a investigar atividades ilegais, portanto aqui também é uma espécie de ameaça aos investidores. Sim, mas agora, e voltamos àquele ponto, quando o preço dos ativos começa a corrigir para o seu justo valor, é difícil travar essa evolução, porque se estamos a falar, há aqui um conjunto de alavancagem que também fez com que tivesse esta evolução. Pronto, quando se começam a reavaliar essas carteiras, sobretudo as sociedades gestoras e certos perfis de mandatos para fazer crescer, para se gerir determinadas carteiras, tem que haver um outro tipo também de commitment. Provavelmente deve ter passado aqui também por alguma... Eu acho que em termos técnicos o que vai acontecer é fácil. Está barato ou está caro. Em boa verdade, temos que olhar para isto como uma dinâmica, como um todo, e perceber se o PER 10 vezes da Bolsa de Hong Kong é caro ou barato, na zona, é o mais barato de todos, e se o PER 17 vezes da Bolsa do Schengen, se é barato ou caro. Ou seja, basicamente, em última análise, há uma correção grande, há uma alavancagem, há muitos particulares que vão perder parte do seu capital. Há um Banco Central ou há um país que atua para acomodar toda esta e para alisar um pouco este movimento, e eu penso que lá no fundo, depois de fazer estes estragos todos, entrará alguma racionalidade, poderá cair mais 10% ou 15%. Mas há sempre o caso de investidores que queiram entrar e se calhar não entram porque não sabem quando é que vão poder sair, se quiserem. Na China não, mas claramente esses investidores estão a utilizar outras formas de fazer. Ainda assim é estranho, Vítor, e há pouco o João falava de, enquanto estavam a subir mais, nomeadamente o Shanghai Composite Index, enquanto subia mais de 100% nos primeiros meses do ano, ninguém se queixou, e agora a verdade é que em menos de um mês os índices de Xangai e Shenzhen afundaram mais de 30%, os tais. Estamos a falar de 3 bilhões de dólares, maior queda desde a crise financeira de 2008. Mas isto para qualquer um de nós parece-me um movimento estranho, estas subidas tão vertiginosas, depois seguidas destas medidas limitativas das quedas, se é que são possíveis. Mas há aqui outra questão ainda mais estranha, que era, e há pouco falávamos disso, mais de metade das cotadas dos principais índices chineses está congelada, não estão a ser transacionadas, e há uma lista de 1.400 empresas que pediram para não serem transacionadas precisamente para evitarem as quedas. Isto é muito estranho, e a questão que muitas pessoas colocam é, ok, e durante e volta àquilo que dizia o João, enquanto estiveram a subir muito, isto parece, quando o jogo não está a nosso favor, nós dizemos, bem, se calhar é melhor acabar agora para não sofrermos mais golos, mas quando estamos a ganhar vamos prolongar mais um pouco. Daí o tal risco sistémico que referi. Porque, se for possível, é um jogo viciado, e um jogo viciado não interessa a quem não faz parte do vício, ou quem não gera o vício. Se o jogo viciado, se formos por aí, claramente, vamos ter problemas a nível de confiança dos investidores internacionais. E não penso que o governo chinês seja essa a imagem que quer dar. Mas também percebo que ele não tinha outra forma de atuar neste instante.
porque a volatilidade a que estes índices foram sujeitos e com o grau de alavancagem brutal, eu trouxe uns números de 350 mil milhões de dólares em alavancagem, são 3,5% do PIB chinês. Quer dizer, isto atingiram dimensões. O governo chinês foi fazendo tudo o possível. O Banco Central da China cortou as reservas mínimas de caixa aos bancos para ficarem com mais liquidez, para continuarem a poder injetar. O mesmo Estado que fomentou agora está a limitar o investimento. Exatamente. O mesmo Estado, às tantas, não tem forma, às tantas, não tem forma de travar o Ferrari em velocidade máxima e vai tendo que pôr uns sinais ao longo da pista, umas curvas. E estas suspensões temporárias, provavelmente possíveis glitches que possam haver também, é algo que possa, para tentar também ir amenizando e ir refriando aqui algum do movimento que depois acaba por ser mais emocional, como dizias, e bem, e tem alguma dimensão mais subjetiva. Ganhar aqui algum tempo provavelmente pode permitir que venha mais informação e torne mais claro aqui também o justo valor das empresas. Agora, há aqui necessidades, há carteiras que têm que ter rotação, que têm que ser rebalanceadas, há pessoas que têm que conseguir resgatar. Provavelmente é um caminho que se vai fazer, aprendizagem que se obteve também noutro tipo de evoluções. Olhando daqui para a frente e depois de todo este conjunto, desde o fim de semana passado, de medidas implementadas para limitar precisamente as transações, parece que vamos assistir a uma subida, que é essa a intenção das ações. E eu pergunto porque hoje um analista escrevia curiosamente que podemos assistir nos próximos 3 meses, ou dentro de 3 meses, a um rally das ações chinesas de 29% e eu vou pedir à realização para colocar o quadro no ar, usa 3 exemplos comparativos e também estamos a ver esse quadro agora, usa 3 exemplos comparativos, não sei se são comparáveis, vocês dir-me-ão, a crise de 29%, a crise de 87 e a bolha das dot-com em 2000, e onde diz basicamente que nestas alturas a bolsa, o mercado norte-americano também esteve aqui pelo menos 32% durante 17 dias e depois temos estes movimentos. Naquela primeira coluna vemos recuperações médias de 11,3% no primeiro mês, depois no primeiro trimestre a seguir a esse mínimo 16% de média, 6 meses seguintes 25,6% e no ano 19,8%. É possível comparar com estas realidades e é provável que assistamos a um rally das ações chinesas daqui a 3 meses? Para mim é mais fácil responder à última questão. Não sei se vamos ter um rally ou não. Agora, voltando atrás, se é comparável, acho que não é tão comparável, porque neste momento temos um determinado grau de alavancagem que o Vítor já mencionou 2 vezes e muito bem, e é difícil. Ou a economia global começa a ter uma determinada evolução muito diferente da tendência que está a ter atualmente, a economia chinesa começa a mostrar outra dinâmica, não vejo como é que eles conseguem, como é que se possa chegar a dentro de 3 ou 4 meses, ter um rally mais 30 ou 40%. Pode ser, porque não? Mas de uma forma, se calhar, mais artificial. 30%, mais 30%. 3 semanas, aproximadamente. E para recuperar, a queda tinha que subir 60%. Pois, a matemática tem dessas coisas. Exatamente. E o Shenzhen, as estimativas que vi tinham perto de aproximadamente 25%. Já corrigiram. Eu tenho a ideia que está com perto cerca de 17. Mesmo assim, pronto, sim, ainda não está conservador. Tenho ideia. Não, mas Hong Kong é o mais barato da região e provavelmente o que vai acontecer é que se eu tiver que escolher alguma coisa, claramente vou escolher o mais barato e trai essa lógica. Se eu tivesse que apostar num rally, num cenário desses, apostava a ir mais para Hong Kong do que propriamente para a China. Agora, o que é que faz? As dinâmicas que levam a China a ter esses PERs têm a ver com a própria dinâmica do investidor que vai à Bolsa, que é um investidor menos informado, mais imaturo, mais jogador. Agora, o que é importante para mim é dizer isto. A Bolsa, o Shanghai Composite, desde o princípio do ano, está a subir 58%. Não me parece uma coisa propriamente antipática. Fez uma correção, mas como o João disse bem, quando estava a subir a 150, ninguém refilava. Está a subir 50% e não está mal. Os investidores precisam de literacia financeira. Não há nada melhor do que algumas pancadas para
para percebermos como é que a coisa funciona na prática. Tinham falta de experiência de dor no passado, vão aprender com esta. Vão perder parte do que ganharam, com certeza, ou tudo. A desalavancagem vai ter que ser feita, é difícil, dói, mas é a única forma, e por isso eu não me parece que haja propriamente condições a nível da economia mundial para fazer com que a China volte a subir estas... E quando passamos por uma desalavancagem, o tempo de resposta é sempre longo. Não são meses, estamos a falar em trimestres, semestres. Portanto, semestres e um investidor que verdadeiramente vai ter que aprender novos comportamentos. Olhando, e estamos a ficar sem tempo, olhando para outro tema da atualidade, Vítor, e começando por ti... Outro tipo de alavancagem. Outro tipo de alavancagem. Pois, o que é que... Há um deadline até domingo, há muita expectativa em cima da mesa. Ontem tivemos Christine Lagarde e Jack Lew a defenderem até uma ajuda, agora um resgate. Há pelo menos, e era isso que também queria que analisassem, há pelo menos aqui uma mudança de postura de ambas as partes neste processo negocial? Eu não vi nada. Eu não vi nada. Igualzinho. Eu por acaso, não vi. A Christine Lagarde mantém exatamente a mesma postura. Ela não acredita que a Grécia tenha condições para pagar. E já disse que tem que haver uma renegociação. Não acredita. É uma técnica. Percebo perfeitamente que... Merkel dizia esta tarde que não é de esperar uma reestruturação clássica. Não é clássica, eu não sei o que é clássico, mas a reestruturação... Eu penso que seja aquela reestruturação, pelo menos pela explicação que deu, no prolongamento das maturidades e uma redução dos juros pagos. Não. Isso já foi feito, provavelmente já dar aqui algum sinal em relação a uma intenção de haircut por parte da Grécia. Agora, há uma coisa que eu estou muito contente, é que, alguns no passado, quando nós fomos intervencionados, deixámos de contribuir com fundos para os fundos de assistência aos países intervencionados. A República Portuguesa. A República Portuguesa. O que fez com que nós, para o EFSF, já não tivéssemos contribuído com nada. Mas já lá pusemos 3 mil milhões no total, não é? 4. Nós pusemos 4,8 no total, mas isto, a nossa exposição à Grécia indireta são cerca de 2,8% do nosso PIB. Os espanhóis que não foram intervencionados, e nós na altura ficámos tristes porque os espanhóis não tiveram que implementar as medidas que a Troika nos obrigou, os espanhóis tiveram que continuar a injetar fundos no EFSF e a exposição de Espanha em termos, transformando esta coisa em termos de percentagem para o PIB, são 4,1% do PIB. Ou seja, eu não me parece que vai ser muito fácil realmente passar a mensagem do haircut a esta gente. Não é? Também não me parece que tenha vindo nada de novo. Há uma proposta de um novo programa por 3 anos, aparentemente falam-se de 70 mil milhões, mas não há mais notícias. João? Igual, continuamos mais ou menos com o mesmo projeto, aqui a ressaltar sobretudo esta medida. É verdade que Christine Lagarde veio dizer que provavelmente teria que se equacionar, mas também disse uma outra frase a seguir dentro do mesmo contexto, que é, não pode haver medidas diferenciadas para vários membros do FMI. Portanto, se um membro tiver, provavelmente... Os outros terão de ter. Ou se uns não tiveram... Pronto, embora tenha dito que Portugal estava num outro enquadramento, portanto, provavelmente não teria. Temos um registro mais político. Relativamente à própria Grécia, pronto, está a correr toda a agenda, vai correr todo o período, pelo menos houve alguma inteligência em colocar aqui algumas datas, senão se calhar estaríamos novamente a arrastar-nos. Portanto, até à meia-noite de hoje tem que se entregar um pré-acordo, não é o acordo final que tem que ser amanhã, que tem que ser submetido à Troika, que depois faz subir aquilo, ou descer, a um nível mais político. Provavelmente chegamos a domingo, sem nada, e temos outra vez segunda-feira. Vai ter que se demitir. Pronto. E vamos focalizar-nos naquilo que não tem sido tão relevante. Fala-se muito, mas não tem sido relevante. Aliás, o Vítor dizia aqui há 2 semanas, sensivelmente, que a solução para estas negociações passaria pela saída deste governo. Correram mal. Porque se o Sim tivesse vencido, não tinha sido só o Varoufakis, tinha sido o de Tsipras também. E já estavam, eles, porque lá no fundo eu penso que o de Tsipras, eu queria verdadeiramente
era sair disto, porque ele não tem forma, ele não vai poder. Ele foi eleito num conjunto de promessas eleitorais. É reeleito, entre aspas, num referendo que propõe à população, dentro da mesma lógica, das mesmas regras. Não me parece que... Muito bem, temos que sair. Conclui só, Vítor, desculpa, não te parece que... Não parece que haja solução, porque ou aceita as regras ou admite. Eu claramente demitir-me-ia. Muito bem. Meus senhores, muito obrigado, como sempre, pela vossa análise.